Padre Quevedo. Padre Quevedo é fundador e diretor do Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Sua vocação foi uma vocação tardia? Desde criança que você sabia ou queria ser padre? Como é que é? Há três coisas. Eu sou sobrinho de um tio que era espírita. E meu pai, que era deputado católico na época do comunismo, que mataram tanta gente, pois estava preso e um dia, como minha mãe era inglesa, finja que é esposa do seu marido, também inglês, e fujam. Tudo isso na Espanha? Na Espanha. E fugimos para Gibraltar, uma colônia inglesa. Mas me proibiram sair de casa para que ninguém se enterasse que era um Quevedo. E então esse tio meu espírita me dava livros de espiritismo, como não podia sair de casa, li, enchia a cabeça de minhoca. Porque o espiritismo é uma bobagem total. Para quem não é? Para quem não é espírita? Para quem é ele é bobo. Não tem... Bom... Agora, padre, para esclarecer, você estava falando da Guerra Civil na Espanha, que morreu muita gente dos dois lados. Seu pai morreu na Guerra Civil. Ele foi, como era deputado, foi preso, mandaram a campos forçados, mas ele sempre... E o mataram, e a última coisa que ele gritou foi Viva Cristo Rei. Então eu, com um tio espírita, e cheio de leituras de espiritismo, enchia a cabeça de minhocas e de coisas. E então, quando já estava, diríamos, envenenado, comecei a ler parapsicologia para esclarecer. E tudo que eu lia lá, e depois, durante toda a minha carreira, tenho 5 carreiras universitárias, todos os trabalhos de licenciatura, mestrado, doutorado, tudo era parapsicologia. E então, acabei com o espiritismo, contra tantas outras bobagens, e aquele tio meu o convenci. E se fez católico. Agora, padre, desculpa, o negócio de parapsicologia ou espiritismo, muitas vezes não é apenas uma mudança de nomenclatura? O que você... então isso não é espiritismo, então isso é parapsicologia. Que bom. A parapsicologia estuda tudo o que seja misterioso, incomum. Isso é a parapsicologia. O espiritismo é incomum, e afirman, mas não conheço em todo o mundo um parapsicólogo espírita. Porque o espiritismo começa dizendo que tudo se deve aos espíritos dos mortos. Não há espíritos. Vocês podem separar o princípio de vida, a alma, de uma planta da planta? Podem separar o princípio de vida, a alma, diríamos o espírito, de um cavalo sem cavalo? Não há espíritos de mortos. Quando a gente morre, vai para a terra mesmo? Afundou e acabou? Também não. Como é que um padre fala isso para mim, padre? Porque agora explico. Você perguntou e eu estou respondendo. Então, quando nós morremos, entre a morte clínica e a morte real, há até 21 dias. Se não nos prendem fogo, vamos morrendo. Como é? Peraí. Quer dizer, eu quero ser cremado quando eu morrer. Que hoje em dia, inclusive... Então morre imediatamente. Mas a igreja não proíbe. Mas antigamente era proibido a cremação. Hoje não está proibido. Hoje não é. Aí quando a pessoa, então, é cremada, ainda sente? Não. Entre a morte clínica e a morte real, o primeiro que apaga é o consciente. Mas estamos vivos. Corpo animado. Não é corpo e alma, é uma unidade, é corpo vivo, corpo animado. E o primeiro que apaga é o cérebro, o raciocínio, mas o corpo está animado, se pode até fazer transplantes, etc. E vai morrendo aos poucos. Mas o transplante é quando a pessoa está com morte cerebral, não é? Morte clínica. Morte cerebral, não dá mais. Morte clínica, então ele não se entera, mas está vivo. E então, nesse ir morrendo, nós durante a vida demoramos anos e anos em trocar de corpo. Mas calor, voz, movimento, tudo isso é energia. E recuperamos pela respiração, pela alimentação. Se tudo que pertenceu a este padre careca que está aqui falando com meu querido Joe estivesse aqui, eu não cabia nem em São Paulo. Tudo que já respirei, tudo que já comi, tudo que já bebi. Então, vamos trocando
mas é o mesmo corpo, com a mesma alma, um corpo animado. E na morte, vamos trocando um corpo corruptível, vai apagando, e nessa mesma proporção vamos recuperando, ressuscitando num corpo casi claro, ágil, sutil, impassível. Todos os que já ressuscitaram, como um corpo glorioso, espiritualizado, cabem na ponta deste dedo e sobra todo o dedo para todos os outros que já morreram. Mas não há espíritos, há homens vivos e homens mortos. Mas você falou aí uma coisa que eu achei interessante, você falou em corpo glorioso, não é? No Novo Testamento, enfim, na Bíblia, se diz que Jesus ressuscitou no seu corpo glorioso. Daí não ser reconhecido pelos discípulos, Emaús, aquilo não, porque o corpo glorioso era muito diferente do corpo físico de Jesus. Quer dizer que há realmente essa diferença, não é que na ressurreição Jesus ressuscitou com o seu corpo de carne e osso, e sim no seu corpo glorioso, e assim é que ele apareceu aos discípulos? Um corpo espiritualizado e, portanto, irreconhecível. Mas Jesus Cristo, ao terceiro dia de começar a morte, ele não ficou 21 dias morrendo até morrer de tudo. 3 dias depois, estava muitíssimo mais vivo do que morrendo, voltou para este mundo. Mas no corpo glorioso. Mas com um corpo claro, ágil, sutil, impassível, que ninguém reconhecia. E diríamos, falando com Joa, que ser alegre, diríamos que ficou brincando de esconde-esconde. Aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia. Com aquele corpo, por um milagre, se fazia visível, depois ficava de novo glorioso, era invisível. Ah, mas quer dizer, quando ele aparecia com o seu corpo reconhecível, é isso? Sim, sim. Mas nós todos, quando morremos, então, antes passamos por essa fase de corpo glorioso? Todos. E esse corpo não pode aparecer? Vamos trocando este corpo corruptível, burdo, e vamos ressuscitando num corpo incorruptível. Mas esse corpo incorruptível, glorioso, não se pode ver, está espiritualizado. Então, quando falam dos espíritos dos mortos, não há espíritos de mortos. Há homens vivos e homens mortos. E o espiritismo, uma sarta de disparates, para a psicologia tem que dizer a verdade, para que acordem os que estão enganados. Por exemplo, a reencarnação. Pais e mães que me escutam, vocês são pais e mães de um ser humano, não só de um corpo. Sem alma, e alma viria de uma amálgama indigesta. Não! Mas você não precisa ficar zangado também, padre. Às vezes a pessoa acredita que é uma reencarnação de alguém. Sim, eu respeito a todos, mas tenho a obrigação de, com a ciência na mão, explicar-lhes que estão erradíssimos. Mas a única coisa que eu tenho que fazer o papel aqui do advogado dele. Eu vou falar dele para não falar diabo aqui na sua. Do diabo. Mas, fazendo esse papel... Advogado do diabo, eu fico muito tranquilo, porque os diabos não existem, os demônios não existem. Não... Quer dizer que tudo isso que a gente faz aqui, o diabo, tudo bem, então? Não tem problema? Em todo o Antigo Testamento nunca aparece o diabo, o demônio, nunca. Ué? Que está ensinando doutrina. Quem aparece? No Novo Testamento... era numa colônia judaica, e uma colônia judaica que falavam o grego e o latim. E os gregos de aquela época atribuíam a um daimon, demônio, e em neutro demonium, daimon, daimones em plural, que são deuses de segunda categoria. Os gregos e os romanos eram politeístas. Então atribuíam a um deus um pouco especial, daimon, demonium, atribuíam as coisas negativas. Mas, desculpa, sem querer interromper, padre, já interrompendo, Jesus não foi tentado pelo diabo ou por Satã, ou seja lá, por quem for? Não teve essa tentação? O diabo ofereceu a ele, olha, você vai ser o rei de tudo isso aqui, vai ser... E ele falou, sai daqui, diabo, vá de retro, Satanás falou em aramaico, evidentemente, o diabo fala todas as línguas. Vá de retro é latim. Vá de retro, Satanás. Não. Falou então, em aramaico. É a mesma essa coisa. Não era o diabo? Não. Era
na mente dos romanos e tal, un Deus de segunda categoría, mau. E os endemoniados eran só as doenças internas. E os porcos que ele tirou os espíritos? Explico já, porque se me perguntas duas coisas Desculpa, ao mesmo desculpa. tempo... Perdão. Jô, eu, querido você. amigo, respondo as duas coisas ao mesmo tempo. Não, vamos lá. Bom, então, primeiro, esse daimon era um deus a que atribuíam as doenças internas. As externas nunca. Un manco non é endemoniado. Un cego a quien le falten os ollos non é endemoniado. Mas un epiléptico, unha persoa que ten por fora igual que todos, doenças internas se atribuían a ese deus. Daimon, demonio, e entón os judeus o confundiron como se fose un ser. Non. Mas Cristo foi tentado pelo demonio. Por ese daimon se atribuía tudo ao mal e confundiron con demonio que non existe. E Cristo foi tentado por quen? Por ele mesmo, e se atribuía ao daimon en outra lingua demonio. Se atribuía as coisas internas, unha tentación e tal, mas non é real. Imaginen ese demonio como os padres, a maior parte, son de unha ignorancia tremenda. Que falen de doutrina sobrenatural inobservável. Iso é religión, iso é teología. Falar de fatos non ten nada que ver con doutrina. Mas agora, é ciência, é parapsicologia. Desculpa interromper, mas então não houve, por exemplo, a queda do anjo de Lúcifer e dos seus seguidores que foram parar... Lúcifer. Eu sei que você é bom católico e muito devoto de Santa Rita de Cássia. Bom católico eu não sei, eu sou cristão. Sou cristão e sou devoto de Santa Rita de Cássia, claro. Então é católico. Os protestantes não têm santos. Não, eu sei, mas estou dizendo, eu não sou um católico ao pé da letra, digamos. Eu não vou à igreja, sou casado 2 vezes, quer dizer, só eu já seria excomungado, né? Não, pelas leis, pelos cânones da igreja, você não pode casar 2 vezes, não é verdade? É um sacramento perpétuo. Exatamente. Bom, então, voltando... Por isso que eu digo, eu não posso chegar aqui e dizer, estou fazendo também o papel do advogado dele, que não existe mais, nem sei o que eu estou fazendo. Mas Lúcifer, o caso de Lúcifer. Lúcifer. No dia da ressurreição de Cristo, se diz, eis o verdadeiro Lúcifer. Lúcifer, em latim, lucifero, que leva a luz. E então, o verdadeiro que leva a luz, Cristo ressuscitado, eis o verdadeiro Lúcifer. Mas, ao longo dos séculos, como os teólogos, en vez de falar de doutrina sobrenatural e observável, se meten a interpretar fatos e non saben parapsicologia, Karl Rahner, un magnífico parapsicólogo e un magnífico teólogo, dicía, por favor, se non sabe parapsicologia, que non se chame teólogo. Nossa, mas você está bravo hoje, que está uma coisa... Eu sou como sou. Mas o negócio do Lúcifer, então, não tem... É uma coisa só de mitologia, de que Deus lançou no... Claro, Lúcifer, que leva luz brilhante, então a Cristo le chamam Lúcifer, mas não é um demônio, não é... Não, isso... Lúcifer, é o verdadeiro Lúcifer. Trago que leva a luz. Mas você não acha, sei lá, pelo menos que me parece que exatamente ele, enfim, o Lúcifer, ele faz uma revolta no céu, uma rebelião, porque ele se confundiu. Eu trago a luz, ele pensou que ele era a luz, eu sou a luz. E aí Deus falou, não, peraí, se segura, não é nada disso, não. E tirou ele de lá. Querido, não tem isso. Tomar a Bíblia ao pé da letra, com todo carinho, é falta de respeito à Bíblia. A Bíblia é um livro feito por homens e troca as ideias de época, tem até contradições, metáforas, para com essa linguagem dar doutrina sobrenatural e inobservável. Na Bíblia, que procurar doutrina e não agarrar-se às terminologias. Não, mas não estou me agarrando. Então, eu só acho que o demônio é uma personificação do mal. Personificação, mas não é uma pessoa. Mas tem aquele pezinho, tudo pro pó. Tem aqui ao meu lado o padre Quevedo, parapsicólogo e defensor da parapsicologia, fazendo uma diferença entre o que é sobrenatural e o que é, segundo ele, crendice. Telepatia, por exemplo, existe a parapsicologia reconhece a telepatia? A telepatia é o fenômeno mais frequente.
Outras coisas, telecinesia, etc., são muito mais raras. Mas a telepatia, não há ninguém que nunca tenha alguma telepatia. Especialmente coisas emotivas, desgraças, acidentes de um ser querido no futuro. Porque o inconsciente, isto vai ser, non vou explicar, non cabería nunca. O noso inconsciente, o que deberíamos ter tido no paraíso terrestre, sabía tudo sin estudo. Noso inconsciente é un sabio prodigioso. Inconsciente coletivo, né? De todo Isso mundo. é outro significado, mas tudo, inconsciente colectivo. Sabe tudo. Ora, como perdemos o paraíso, então ficou con un corpo non glorioso, non espiritualizado, sino un corpo burdo, cansado, doente. Entón o cérebro non consegue acompañar o inconsciente e fica no inconsciente. Mas alguma vez ese inconsciente brota, o consciente se entera e geralmente non o recoñece como propio. Pensa que unha fada, unha ondina, unha salamandra, un larva astral, un genio, un espírito dun morto, un demonio, todo bobagem. É o inconsciente que coñece tudo e o que máis impresiona ao inconsciente é morte, desgraça, acidente de un ser querido. E ese é o que o povo chama telepatía. Telepathein, en grego, sofrimento à distância. Agora, padre, por exemplo, um caso de um menino que olhava para uma árvore e dizia assim, essa árvore tem 247 folhas. E aí iam contar e estava tudo errado, ele não tinha a menor ideia. Mas eu estou citando o exemplo para dizer, existe esse fenômeno também do cara, sei lá, olhar e dizer aquele cachorro tem tantas manchas, tem isso? Tem nome? Não são domináveis, são do inconsciente, espontâneas, incontroláveis e perigosas. Não fomentem os fenómenos parapsicológicos porque o consciente não os reconhece como próprios e tem necessidade de atribuir a uma fada, uma ondina, e vai terminar louco. E a autocombustão? Dizem que, inclusive, o gordo é mais passível de autocombustão. De repente, pega fogo sozinho. Eu tenho muito medo disso. Por isso que eu tomo banho longo sempre. Nós somos corpo, alma numa peça só. E o inconsciente dirige essas energias corporais. E, parapsicologicamente, essa energia transformada e exteriorizada se chama telergia. Tele ao longe erga un traballo, faz un traballo ao longo, sempre a menos de 50 metros de distancia. A menos de? 50 metros. Non se pode mexer un objeto telecinesia a máis de 50 metros. O povo fala de casas mal asombradas. Que nada! Eu gosto dos desafíos. Todos os que me ouvem, eu aposto $10.000 para cada un, non os teño, mas eu que aposto. A igreja paga. Vamos lá. Se en unha casa que o povo chama con súas supersticións mal asombradas por demonios ou por espíritus ou por fadas, sella lá porque for tudo errado, afasten a todas as persoas a máis de 50 metros. Enxan a casa de máquinas de filmar automáticas, de gravar automáticas, de tudo o que quiseren. A máis de 50 metros e enxan a casa para ver se acontece alguna coisa. Se acontecer algún fenómeno de movimentos de objetos, telecinesia, de pirogénese, crear un fogo, surgir un fogo lá, eu dou $10.000 a cada um. Sim, mas vamos voltar a falar... a menos de 50 metros de distância. Muito bem, mas eu queria voltar a falar da autocombustão, que a pessoa... Porque dizem que é lenda, que não existe isso. Não é lenda, não é lenda. O cara pega fogo sozinho, ele... Pode. É? Porque nosso corpo, dirigido pelo inconsciente, se transforma em luz, fotogênese, em sonoro, em motor, telecinesia, Mas e a pessoa morre. E essa energia de nosso corpo, a energia normal é falar, mexer, mas parapsicologicamente é essa energia que se chama telergia quando é invisível e ectoplasma quando é visível. Ectos, exteriorizado, plasmei. E então pode plasmar um fantasma, fantasmogênese, ou qualquer coisa. Mas a menos de 50 metros de distância.
Não, mas o negócio do pegar fogo... Bom, eu sempre ando com um bombeiro aqui do lado, porque... Essa energia... Porque dizem que é mentira isso, que ninguém pega fogo. Essa energia, que se transforma em luminosa, em térmica, etc., pode também transformar-se em fogo. Você já viu alguém virar cinza? Não há nenhum fenômeno parapsicológico que eu não tenha visto várias vezes. Esse de pegar fogo? Pegar fogo. E aí, apaga a pessoa? Como é que faz? Na nossa clínica tivemos que curar a várias pessoas que ardiam, queimavam a roupa ou coisas que estavam perto, transformavam essa energia, essa telergia, em fogo. Mas se queimavam? Porque você transformar a energia em fogo, queimar os outros, o cara... Bom, não. A outros não queimam, a não ser por contacto. Porque a telergia é humana e todos temos telergia quietinha. E telergia humana, forças do mesmo signo se repelem. E então, a outro não queima. Eu vivo desafiando a todos os que dizem que têm poderes e a todos os demónios, por favor, venham todos contra mim. Todos os feiticeiros, macumbeiros, venham todos contra mim, por favor. Não tem poder Isso aqui nenhum. É para te afastar? Tem que me ensinar isso. É assim que para faz. Para outro lado. Tá bom, pronto. Padre, vamos falar um pouquinho das aparições de Nossa Senhora. Que, para mim, eu tive em Lourdes, que é um lugar, quando você chega, você já sente que existe alguma coisa sobrenatural no ar, né? Nas pessoas. Mesmo as pessoas que não são curadas saem de lá com uma outra visão das coisas. Agora, tem uma aparição de Nossa Senhora que eu não entendo, que é de Fátima, e de ter os 3 segredos de Fátima, que o terceiro, o Papa não leu, passou para o outro Papa que não leu. Será que o terceiro é falando mal do Papa? Que o Papa disse, eu vou deixar isso para o próximo. Aquele Papa sabia parapsicologia. Juan Paulo II se interessou muito pela parapsicologia. E, não se espantem, não há aparições. Do além para o aquém não volta ninguém. Há visões. Visões. Então, uma pessoa tem uma alucinação, vê em Lourdes, em Fátima, em qualquer... Vê. Mas vejam, por exemplo... Mas e as ordens? E, por exemplo, Nossa Senhora de Lourdes mandou abrir um buraco ali, que aqui tem uma fonte, e abriram e tinha, e ninguém esperava que pudesse ter uma fonte. E a igreja, no começo, foi contra. Isso é importante. Não é aparição. Por exemplo, em Fátima, Lúcia veia uma coisa e ouvia outra. Jacinta veia uma coisa e ouvia outra, diferentes. Francisco nem veia sim, mas não ouvia. Foi só o que inventou. E todos diferentes. E o público não veia nada. Não há aparições, são visões. Ora, essa visão não pode ser, esse fenômeno natural, não pode ser especialmente providencial. Deus não se poderia servir disso. Como vamos afirmar isso? Então, que assine. O milagre é o único argumento convincente de que essas visões Deus está querendo servir deles. E assina com os milagres. E então, em Lourdes, quantos milagres, inclusive água, que você citou. Em Fátima, quantos milagres, inclusive a incorrupção. Em Lourdes, a incorrupção de Santa Bernadette Soubirous. Morreu, a enterraram, muito tempo depois a desenterraram para pegar relíquias, os ossos, completamente incorrupta, móvel, flácida, o cirurgião enfia a seringa, sangue líquido, e agora está exposta há tanto tempo. Bom, Santa Rita também. E também Santa Rita, e também que estávamos falando de Fátima, sim, a Jacinta está incorrupta. E o menino? O menino também está... O menino, acho que ele contou uma potoca qualquer ali e disse, não, o Papa, não pode falar, que não é possível ter. Por que o terceiro milagre, o terceiro mistério, até hoje ninguém sabe? Não há aparições, são visões, e não há revelações. Primeira revelação do Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade. Segunda do Filho, por Jesus Cristo e os apóstolos, etc. A terceira, o Divino Espírito Santo, dia de Pentecostes, que o próprio Cristo disse, e os ensinará toda a verdade. Pai, Filho e Espírito Santo
não há mais nada que revelar. Não há ninguém que possa acrescentar nem tirar uma revelação. Mas Nossa Senhora não tem, então, poder de nada? Ela que mandava no Filho? Ela manda... Está na hora, vai para lá, vai fazer os milagres, está na hora, começa a tua missão. Mas não está na hora, está na hora. Isso é a realidade e parabéns. Nossa Senhora não se aparece, não faz milagres. Uma força, não do nosso mundo, fazendo milagres, somente Deus. Mas a igreja reconhece Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, por exemplo. Nossa Senhora manda a Cristo. E Cristo, como bom filho, obedece. Mas milagres quem faz é somente Deus. Nem demônios, nem fadas, nem Nossa Senhora. Uma força, não do nosso mundo, agindo no nosso mundo, somente Deus. Este careca que fala com vocês escreveu 7 livros sobre os milagres. Fantásticos. Tenho aqui um milagre que não é aparição. Nossa Senhora não é aparição. Nossa Senhora vai ficar zangada. Ela faz um esforço, aparece. Em momentos, engraçado que ela aparece nos momentos em que o mundo está caminhando para um racionalismo maior, né? Como Lourdes e tal. Olha aqui. Nossa Senhora de Guadalupe. Tem 4 chopes, mas bom. Nossa Senhora de Guadalupe. Na túnica do índio Juan Diego, recolheu rosas e as colocou na túnica. Quando chegou ao bispo Juan de Zumárraga, que pedia uma capela. E o bispo, é nada, milagrinho, que esse milagrinho, você vê, você ouve, é nada, milagrinho. Para ver se é especialmente providencial. Fez assim e caíram as rosas. E sobre o cobertor do índio Juan Diego, apareceu toda esta imagem. O cobertor, diríamos, se desenhou. Mas é impossível que isto seja real. Quer dizer que Deus... Adornada com o sol, não cabe. 129 raios solares. 29 estrelas, não cabem em meia. A lua aos pés, nada. São alucinações daquele índio Juan Diego, mas que Deus estava servindo disso. Como? Que assine. E essa pintura que apareceu no ayate, o ayate está feito de maguey, é uma erva mexicana. Ah, ele tinha tomado um chazinho. Um ayahuascazinho. Maguey é um chá. Que nada, maguey é uma planta. Mas bebe-se ou fuma-se? Nada. Essa planta? Nem se bebe nem se fuma. É uma planta com a qual os pobres faziam seus ayates, seus cobertores. Mas o maguey é completamente quebrável. Usado nunca aguenta mais de 5 anos. Numa gaveta com alcanfor, com naftalina e com sempre a mesma temperatura, que os parapsicólogos foram fazendo todas essas experiências, aguenta até, às vezes, 20 anos e se converte em pó. Pois esse ayate do índio Juan Diego apareceu a imagem, o desenho, apareceu dia 10 de dezembro de 1531 e ainda está incorrupto. Jogaram ácido de corroer metais, um ateu, uma toa. 2 gotas de esse ácido atravessam a perna de um cadáver. Jogaram contra o rosto. Uma pequena telecinesia providencial caiu de lado. E a ayate aguentou. Não sofreu nada de corroer metais. E isso não é um milagre? Milagre não, um milagraço. É um milagre. Agora, por que você fala Deus, claro. Por que Deus sempre fala em inglês com aquela voz? I want all the world. Por que fazem Deus uma coisa... Não, são 2 coisas que eu não entendo. Uma é essa voz de Deus que é sempre meu filho. É sempre uma coisa pesada. Não é? Quando Deus também é alegria, acho eu. E a segunda coisa é porque sempre que tem alguma imagem ligada ao céu, é sempre umas nuvens passando com música clássica. É um tédio aquilo. É assim mesmo a visão do céu? É a mentalidade humana. Não há nada disso. É superstição.
aprendiz de pretendente, de candidato, de sombra, de vislumbre, de realidade. Nossa! E cada um a seu jeito. Eu conheci um padre americano que me disse o seguinte: o céu de cada um é diferente. Segundo seus méritos. Não, o seu é desfrutar da alegria, da felicidade imensa e por toda a eternidade de Deus. Cada um segundo seus méritos. Todos são o máximo felizes que podem. Não cabem mais, mas outros têm mais méritos, têm mais capacidade. Isso é o seu. Eu vou pedir licença para chamar de novo a nossa vinheta e eu vou abrir para perguntas da plateia. Vocês querem? Tem alguém interessado em fazer perguntas? Então tá, vamos com calma. E quem não leia um livro, eu tenho 7 livros sobre os milagres, quem não leia um livro que escrevi sobre Nossa Senhora de Guadalupe, esses são resumos de muitos milagres, mas um livrinho fácil, se lê em pouquíssimo tempo, de Nossa Senhora de Guadalupe, quem não leia, apanha um feitiço de padre que também não pega.